Oi, gente, eu sou a Rafaele, tenho 17 anos, moro na cidade de Mairinque, no interior do estado de São Paulo, e faço parte da delegação do Brasil no Parlamento Juvenil do Mercosul 2016-2018, e hoje eu tô aqui no Formação Exterior para contar um pouquinho para vocês sobre todo o processo de seleção e sobre o programa. Antes de tudo, eu acho legal explicar para vocês o que é o Parlamento Juvenil do Mercosul. Bom, o Parlamento Juvenil do Mercosul, ele é uma iniciativa, é uma parceria do Mercosul com os Ministérios da Educação dos países parceiros, ou seja, não é um projeto exclusivamente voltado aos brasileiros. Não, ele é voltado aos países membros do Mercosul, aos cidadãos dos países membros do Mercosul. E tem como principal objetivo disseminar entre os jovens o protagonismo, né? E trazer essa imagem dos protagonistas juvenis de uma maneira muito mais forte para a região do Mercosul. Como eu disse, não é um projeto voltado exclusivamente para o Brasil. Ele é voltado para os países que estão dentro do Mercosul. E eu vou explicar isso um pouquinho porque é uma dúvida que muita gente tem. Nossa, Rafael, mas quando a gente viu as fotos da sua delegação, a gente viu só o pessoal do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. São só esses países no Mercosul? Não, gente. Tem outros países. Porém, nem todos os países são obrigados a aderirem a esse programa. Cada país tem as suas políticas e cada país adere ou não, se quiser. Tanto que se vocês derem uma olhadinha nas edições passadas do parlamento, com toda certeza vocês vão ver o pessoal da Bolívia, o pessoal da Venezuela no encontro internacional. Na minha edição, que é a 2016-2018, nós só tivemos a presença dos 4 países, Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina, no quarto encontro internacional do Parlamento Juvenil do Mercosul, que eu já vou contar mais pra frente pra vocês no vídeo, como que foi essa experiência. Então, basicamente, essa é a ideia-chave do Parlamento Juvenil do Mercosul. Trazer o protagonismo dos jovens na região do Mercosul, nessa região da América Latina, certo? Muita gente me pergunta como que eu tomei conhecimento deste programa, porque nunca ouviu falar. E realmente não é um programa tão fortemente divulgado e nem nada do tipo. A gente tem fé que esse ano, nessa próxima edição, as coisas vão mudar e que vai ter um alcance ainda maior. Porém, como que eu fiquei sabendo? Bom, a Secretaria do Estado, né, do Estado de São Paulo, mandou um e-mail para um professor meu que é muito engajado nesses projetos, o Kleber Xavier, que me mostrou. Ele me mostrou e falou, você quer participar? A história é até engraçada, porque esse processo seletivo foi lá pelo fim do ano de 2016. E durante julho, agosto, setembro, eu queria muito participar do 11º Prêmio da Igualdade de Gênero da ONU Mulheres, e para isso eu fiz uma redação de 4 páginas, me dediquei, dei meu sangue pelaquela redação. E aí não abriram as inscrições. E eu fiquei muito decepcionada, muito chateada, porque eu tinha feito uma redação, pra mim, muito bacana, e pros meus professores também, né? Em que eu criticava a falta da presença das mulheres no currículo escolar. Bom, aí eu vou explicar isso mais aprofundada, de maneira mais aprofundada mais pra frente. O Parlamento Juvenil do Mercosul, ele pede que a gente escreva um projeto para alcançar o ensino médio que queremos, para participar, para tentar uma vaga na delegação brasileira. E aí esse meu professor falou, Rafa, a gente pode transformar a sua redação em um projeto, porque a minha redação ela tinha um problema, só que eu não dava uma solução. Então ali eu tive a oportunidade perfeita de dar a solução para o problema. E ali, foi desse jeito que eu fiquei sabendo do Parlamento Juvenil do Mercosul. Todos os alunos da minha escola foram atingidos por isso. Foi divulgado para todos, mas só eu tive interesse de participar, porque é um trabalho árduo, como vocês vão ver mais pra frente, o processo de seleção. E assim, eu vou ser muito honesta que quando eu me inscrevi, eu não tinha pretensão de passar. Eu não achei que eu ia passar. Porque em 2015 eu tinha tentado Jovem Senador e eu não passei nem perto. Então eu realmente não tinha essa esperança, sabe, de que eu seria selecionada. Mas o meu maior objetivo, tentando participar, tentando ganhar uma vaga no Parlamento Juvenil do Mercosul, foi realmente de mudar minha vida, de entender mais sobre o protagonismo juvenil, de expandir os meus horizontes
e poder atuar como uma feminista convicta, né? Poder realmente ser ativa dentro do feminismo e fazer alguma coisa para tentar mudar. Não somente ficar criticando e tudo mais. Não, ser realmente ativa. E o meu projeto que eu escrevi no parlamento, ele me deu essa opção. Então, acho que esse foi o meu principal objetivo. Quando eu cheguei em casa, falei, mãe, seguinte, eu quero participar de um projeto, eu vou tentar uma vaga, só que é bem complicado. Então, se eu passar, a gente vai ter um trabalhão, assim, se eu passar na primeira fase, pra eu realmente passar, vai ser muito complicado. E aí eu falei pra minha mãe e ela me deu maior apoio, assim. Eu não sei se na época ela tava, nossa, minha filha não vai passar, vou apoiar, né? Eu realmente não sei, gente. Só que ela me deu o maior apoio, assim, não, vai, se inscreve, que o não, você... Isso é uma coisa que eu falo sempre, eu levo pra minha vida. E eu acho que vocês também têm que levar. É um lema isso aqui, um karma. Um mantra, perdão, não um karma, um mantra. O não, você já tem. Vá em busca do sim. E então, foi isso que me motivou a tentar uma vaga na delegação do Brasil no Parlamento Juvenil do Mercosul. Eu nunca na minha vida imaginei que eu ia conseguir. Bom, gente, agora eu vou contar pra vocês como que funcionou, pelo menos na minha edição, o processo de inscrição para concorrer a uma vaga de jovem parlamentar na delegação brasileira do PJM. Bom, primeiro, a organização, a coordenação do PJM, ela pediu que nós escrevêssemos projetos para participar. Mas como assim projeto, Rafael? Você não disse que era diferente de projetos de lei e tal, que realmente não tem nada a ver o projeto com o poder legislativo? Sim, eu disse. Porém, todavia, entretanto, não é um projeto de lei que é solicitado pela organização, tá? É só um projeto mesmo. Eu posso classificar como um projeto executável, ou um projeto social, ou um projeto educacional. Um projeto que possa ser tirado do papel, que tenha objetivo, problematização, recursos, tudo isso escrito lá. Enfim, nós somos convidados a escrevermos um projeto que possa ser executado para realizarmos nossa inscrição. E ele tem que estar dentro do tema do PJM, que é o ensino médio que queremos. E mais que isso, ele tem que se enquadrar em um dos eixos temáticos do PJM, que são gênero, inclusão educativa, integração regional, direitos humanos, participação cidadã e jovens e trabalho. São 6 eixos. Aí a gente tem que escrever um projeto dentro de um desses eixos e mandar para concorrer às vagas e concorrer nos processos de seleção. A gente também tem que mandar algumas outras informações, que geralmente quem está acostumado a participar desses projetos sabe como é: nome, comprovante de matrícula, autorização dos pais, cópia do RG, enfim, esse tipo de coisa. É isso que foi pedido, pelo menos no meu processo de seleção. Eu não posso afirmar, novamente ressalto isso, não posso afirmar que na edição de 2019-2020, 2009-2021, né? Não, 2018-2020 vai ser desse mesmo jeito. Eu não posso dizer isso com convicção, galera. Mas muito provavelmente pode ser. Tá, mandei a minha inscrição. E aí, qual que é o próximo processo, Rafael? O próximo processo é o seguinte: dentro de todas as inscrições recebidas, de cada estado irão sair 3 ou 4. Como assim? Não é um de cada? Vocês não são 27? Sim. Porém, o que acontece, galera? São escolhidos, esses 3 ou 4, eles são considerados os melhores projetos e, por isso, eles passam por essa primeira fase. Agora que vem o segredinho, que é a segunda fase. Mas antes eu vou terminar de falar um pouquinho sobre essa primeira. Quando aconteceu comigo, eu vou falar. Bom, eu tinha mandado minha inscrição e no dia que ia sair o resultado, gente, eu tava, assim, muito ansiosa, muito ansiosa. E eu lembro como se fosse hoje. Tava numa bad total o dia inteiro. Aí eu desci pra biblioteca na hora do meu intervalo e o meu professor tava lá, que me ajudou com a inscrição, e tava com o notebook dele aberto. Aí ele olhou pra mim com uma cara assim, falou: Rafa, nem sempre o que a gente quer na vida dá certo. Nem sempre tudo dá certo na nossa vida. Gente, meu mundo desabou porque
eu fiquei muito triste, só que ao mesmo tempo não desabou tanto, porque eu falei, é claro que eu não ia passar, olha o tamanho do projeto. Até parece que eu, Rafael, de uma cidade de 40 mil habitantes, ia conseguir alguma coisa, né? Aí ele falou, porém você conseguiu, você foi uma das 3 selecionadas do estado de São Paulo. Eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Juro que eu achei que eu ia desidratada e pronto, festa, abraça todo mundo. E foi aquela coisa doida. Gente, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Porque tem muita gente no estado de São Paulo e ter ficado entre os 3, gente, foi incrível. Foi maravilhoso. Foi uma sensação, assim, divina ter tido essa experiência. E eu sei que meus outros colegas também tiveram essa experiência quando a gente passou pela primeira fase de seleção. Porém, como eu disse, agora que o bicho pega, porque eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre como foi a segunda parte da seleção da delegação do Parlamento Juvenil do Mercosul. Segunda fase do processo seletivo. Lembra que eu contei pra vocês que foram escolhidos 3 ou 4 jovens de cada estado do Brasil? Tá, mas e daí? Como que a gente escolhe um? Eleições. E foi desse jeito que o Parlamento Juvenil decidiu agir. Eles montaram uma plataforma que inclusive está disponível até hoje, se vocês quiserem acessar, é o pjm.mec.gov.br, mas lá já está mostrando os campeões, só que dá para vocês conhecerem um pouquinho da plataforma. Enfim, gente, nós somos colocados como candidatos de eleição. Quem ia votar? Jovens de 14 a 18 anos do Brasil inteiro podiam escolher os seus candidatos. Foi uma coisa muito inovadora, porque a gente estava abrangendo um público que está começando agora a vida política. E assim, deu muito certo e foi muito trabalhoso. Por quê? Porque teve as campanhas políticas, né? E foi divertidíssimo. Só isso já valeu muito o processo de seleção do Parlamento Jovem. Meus outros colegas, eles tiveram uma massificação, assim, dessa campanha eleitoral, mas nas mídias sociais. Eu visitei quase, não foram todas, porque tem muita escola, mas eu visitei quase todas as escolas na minha diretoria de ensino, que se eu não me engano abrangem 5 ou 6 municípios, o que é muita coisa. E assim, falando o dia inteiro, pedindo voto, sabe? E ajudava o pessoal a votar, e eles ficavam interessados, queriam participar das coisas. Conheci protagonistas incríveis nesse meio tempo, e tinha gente mandando vídeo, tinha gente fazendo dancinha, tinha gente compartilhando. Foi incrível, assim, gente. Eu acho, não só eu tenho essa opinião, todos os outros da delegação têm. Porque ali a gente realmente vai da cativação do próximo. Tanto que assim, gente, tinha lugares que eu ia e a pessoa falava, olha, eu não sei se eu quero votar em você, tá? Eu posso ver os outros candidatos? Eu falava, claro. E acontecia de votar em outros candidatos, mas não tem problema, gente, porque o que importa é que seja verdadeiro, né? E também tem o detalhe de que era tudo muito, muito, muito bem feito, sabe? Só para você votar era um processo gigantesco de inscrição de CPF, inscrição de e-mail, para não ter aquele negócio de você ficar sentado no computador fazendo uns 15 perfis falsos votando em você mesmo. Não. Então foi algo muito correto, sabe? Pelo qual que a gente passou nesse processo de seleção. E aí, depois de uma semana fazendo isso tudo, correndo atrás, pedindo voto, saiu o resultado. Saiu o resultado. Gente, foi incrível, assim. Sabe o que é mais de 10 mil votos, juntando todos, assim? É muita coisa, é muita gente participando. E foi incrível, foi incrível, foi incrível. E, assim, eu fiquei muito feliz de ter participado. Só dessa experiência já recompensou. Claro que o parlamento tem muito mais coisa. Só que só essa experiência já recompensou muito a gente, fez a gente ter muita reflexão. Enfim, o meu processo de seleção foi este, tá? Relembrando o que eu disse antes, não é garantia que todos os processos de seleção serão desta maneira, ou seja, escolhe 3 do estado ou 4 e depois faz a votação nacional. Não tem garantia que é desse jeito, tá, galera? Pode ser que aconteça, pode ser que seja diferente ou algumas coisas mudem, mas não se preocupem porque isso vai ser informado para vocês. Depois do processo de seleção, depois que eu vi que eu já tinha passado, alguns dias depois, 2 ou 3 dias, ou até menos, chegou um e-mail pra mim. Lembro como se fosse hoje também, desse dia. 6 horas da manhã, eu com meu notebook na cozinha, aí eu vi um e-mail
com a nossa data da viagem para Brasília, para o primeiro encontro nacional, para nossa cerimônia de posse, que seria dali pouquíssimas semanas. Só sei e só lembro que eu saí gritando pela casa: mãe, acorda, estou indo para Brasília. E foi muito emocionante, gente. Foi muito emocionante porque, assim, eu nunca tinha pegado ônibus sozinha. E mais do que isso, eu nunca tinha viajado, né? Nunca tinha tido essa oportunidade antes. O máximo era fazer umas viagens de carro. Assim, quem é daqui do interior sabe, vai pra Aparecida do Norte ou pra alguma praia aqui no litoral paulista. O máximo era isso. Eu nunca tinha viajado mesmo, nem de carro pra outro estado. Então foi muito maravilhoso. Voltando a falar de um tema que eu já falei, que foi a opinião da minha mãe sobre isso, eu acho que eu tenho que falar sobre a opinião de maneira geral das pessoas da minha família. A minha mãe, ela chorou muito e me disse: vai, vai e só vai, sabe? Meu pai, no início, meus pais são divorciados, ele tava um pouquinho receoso de me deixar ir. Só que aí minha mãe realmente conversou muito com ele e falou: olha, uma oportunidade que essa menina não vai ter nunca mais. E eu dou graças a Deus por eu ter convencido ele, gente. Porque se não fosse isso, sério, ia ser muito difícil. Fora que, assim, é claro que vem muitas críticas de fora. Nossa, mas você vai deixar sua menina ir pra Brasília, assim? Você não vai junto? Nossa, mas ela tem 16 anos, ela vai assim, tá tudo certo. Então, tiveram esses impasses, sabe? Só que o mais forte foi a minha mãe dizendo: sim, ela vai, porque eu confio nela e eu confio nas pessoas que vão estar lá. O que é uma outra coisa que, assim, é uma segurança que a gente tem com os coordenadores do TJM, gente, que é fantástica, sabe? Eles mandaram pra gente uma lista com foto, com telefone, com nome completo dos coordenadores que iriam ficar conosco, entendeu? Que são hoje amigos do peito, assim, para os 27. E a minha mãe sempre teve contato direto com eles, conversando, a todo momento mandando notícias. Às vezes eles batiam uma foto lá: Rafael tá trabalhando, sabe? Então, quanto a isso, gente, 100% de segurança é uma coisa que realmente os pais podem confiar. Mas aí, passei PJM e o que aconteceu depois disso? Bom, as semanas antes de ir pra viagem, eu me preparei, gente. Eu estudei tudo que tinha na internet sobre o Mercosul. E também foi uma oportunidade de eu descobrir que não tem muitas informações sobre o Mercosul na internet, sério. Porque o que a gente acha de União Europeia e de BRICS, a gente não acha de Mercosul. Nunca, assim. Então eu tive que escavar, garimpar, mas eu estudei muito sobre o Mercosul. Muito mesmo. Por mais que fosse ser só o encontro nacional a primeiro momento, também comecei a estudar espanhol já. Falei: vamos lá, que vai acontecer a viagem pro exterior e quero estar hablando espanhol. Então eu comecei a estudar sozinha também. E foi mais este ponto de preparação. Estudei muito sobre o meu projeto. E aí chegou o grande momento da nossa primeira reunião, do Parlamento Juvenil do Mercosul 2016-2018. Nossa primeira reunião foi no final de 2016, logo após a nossa posse. Ela aconteceu em um hotel lá de Brasília, tá? Que tinha não é um salão, assim, por assim dizer, uma sala de reuniões. E a maioria da nossa experiência foi lá, porém a gente também conheceu Brasília, tivemos uma cerimônia de posse. Bom, fomos pra Brasília, eu estava muito nervosa, gente, eu não tinha andado de ônibus sem a minha mãe ainda. Então eu tava muito nervosa, chorei no ônibus não, no avião, aquela cena de filme, chora, despede, e fui com o coração na mão. E chegando lá, eu logo vi um banner grandão com a logotipo, logo conheci a coordenadora Sandra Sérgio, maravilhosa, inspiração de vida. Conheci alguns outros parlamentares, eu lembro que tava lá o parlamentar de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins, que eu me lembre, enfim, eu não lembro direito, já faz um tempinho, né? E aí nós pegamos a nossa van, fomos para o hotel, né, em que a gente ia ficar hospedado. E aí eles já falaram, a gente conheceu também os outros coordenadores, que é o Gilbert Charnick e o Cadu do IDAC, que também são outras duas inspirações de vida, quero ser eles quando eu crescer, os três. E aí também foi uma outra experiência, assim, incrível conhecer essas pessoas, gente.
Principalmente porque a grande maioria de nós tem esse sonho de trabalhar com essa questão de relações internacionais, trabalhar com ONU e afins. E você trabalhar com pessoas que têm contato direto com a Unicef, com a Unesco, gente, é maravilhoso. E daí, eles falaram, olha, se arrumem porque a gente vai pro Ministério da Educação pra cerimônia de posse de vocês. Aí a gente foi maravilhoso. Acho que quando chamaram o meu nome e falaram o meu estado, eu subi lá e peguei o meu certificado da mão do secretário de Educação. Foi incrível, assim, gente. Sério, foi maravilhoso. Melhor momento ever. E aí, depois disso, nós tivemos um período de formação. A gente ficou uma semana lá em Brasília e a gente teve formações sobre os temas. Lembra aqueles que eu comentei com vocês? Gênero, direitos humanos, etc. Então, a gente teve uma formação sobre esses temas com umas pessoas, assim, que, gente, eu nem acredito que eu conheci eles até hoje, que eles deram uma palestra pra gente até hoje. Eu lembro muito do Leonardo Serikawa, que a gente teve uma palestra de integração regional. A Gina Pontes Vieira, que é maravilhosa, a gente teve uma palestra com ela sobre gênero. Pesquisem sobre o projeto Mulheres Inspiradoras. E também, eu acho que o palestrante mais marcante pra mim foi o que palestrou pra gente sobre direitos humanos, que tem uma história linda. E hoje ele é embaixador da juventude da ONU. É maravilhoso. Enfim, gente, a gente teve essa experiência linda. Fora isso, a gente também teve palestras com pessoas do próprio Mercosul, assim, pessoas bem importantes explicando pra gente, o que foi muito legal, porque como eu disse pra vocês, eu não encontrei muitas informações sobre o Mercosul quando eu estudei, então eu pude tirar muitas dúvidas sobre o próprio funcionamento do Mercosul. Então a gente ganhou o material que a gente ia precisar, por exemplo, caderno de legislação do Parlasul, esse tipo de coisa. E daí veio um dos momentos mais marcantes, assim, de todos esses 2 anos. Que foi assim, eles falaram, galera, agora a gente vai ter que escolher um representante para delegação e um vice-representante, tá? Pra falar dos encontros internacionais. E daí começaram a levantar meninos, vários meninos, assim, que eu tenho uma admiração gigantesca por eles. São incríveis, de verdade. E aí me deu um impulso, eu levantei, assim, tipo, meu Deus, porque eu não tinha amizade com quase ninguém na época, né? Eu sou bem tímida, apesar de não parecer. E aí eu fiquei toda travada lá e eu ganhei a eleição. Tipo, nossa! Foi, acho que, o momento que eu mais chorei, porque eu sou muito chorona, gente. Eu chorei quase a viagem inteira, em todos os momentos. Mas esse foi o que eu mais chorei, assim, em todo o PJM. Porque eu nunca imaginei que eu ia poder representar o meu país, assim, representante da delegação brasileira, só isso, sabe? Então foi extremamente emocionante e os frutos que eu carrego em virtude dessa decisão dos meus colegas é o mais interessante pra mim e é o mais mágico ao mesmo tempo, sabe? Então essa foi a nossa experiência inicial, o nosso primeiro encontro, que foi em Brasília, em 2016. Aí, depois de 1 ano, mais ou menos, foi outubro de 2017, nós tivemos a nossa nosso segundo encontro, que foi o 4º encontro internacional do Parlamento Juvenil do Mercosul. Nossa, Rafa, mas vocês ficaram um tempão sem se reunir assim, né? O que vocês fizeram nesse meio tempo? A gente trabalhou, porque nós tínhamos nossos projetos, lembra, galera? Então, daí a gente aplica os nossos projetos durante esse tempo. Cada um segue uma temática e uma metodologia, né? E a gente passou esse tempo aplicando projeto, participando de evento, fazendo palestra, todo tipo de coisa. E estudando também, porque é estudante de ensino médio, né? Só que assim, a gente não para nunca durante o mandato, que é de 2016 a 2018. Que também é uma coisa interessante sobre o Parlamento Juvenil do Mercosul, que algumas pessoas, às vezes, não sabem. Ele não é, Parlamento Juvenil do Mercosul 2016, 2017. Não. Ele é bianual, entendeu? Então, a gente vai ter, durante 2 anos, o nosso mandato. Não só durante 1 ano, como é geralmente em outros projetos. E agora eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a nossa experiência em Montevidéu, no Uruguai. Em outubro de 2017, nós recebemos a notícia de que iríamos
até Montevidéu, no Uruguai, para participar do 4º Encontro Internacional do Parlamento Juvenil do Mercosul, 2016-2018. E, assim, teve um bom tempo pra gente se preparar no espanhol e tudo mais, estudar tudo que tinha que estudar. Estávamos muito nervosos e fomos. Primeiro a gente nos reunimos em Brasília, né? Todo mundo juntinho, com autorização em mãos. E aí nós fomos para Montevidéu, que foram mais ou menos 3 horas, contando a parada que a gente fez em Guarulhos. Foi em Guarulhos que a gente fez a parada, ou seja, eu fui de São Paulo para Brasília, de Brasília para São Paulo, de São Paulo para Montevidéu, e depois foi o mesmo processo, assim. E aí porque a gente tinha que se manter juntos, entendeu? Aí foi mais ou menos umas 3 horas de voo, as 3 horas mais emocionantes. E enfim, chegamos a Montevidéu. A primeira coisa que vimos foi o Rio da Prata, que, gente, sem condições aquele rio, maravilhoso. Então, assim, a gente tava muito empolgado, eu tava muito empolgada. É a primeira vez que todo mundo ali tava saindo do país. Se eu não me engano, ninguém tinha saído do país antes da delegação. Então foi a nossa primeira vez saindo do país e tudo que a gente conheceu, sabe? Foi mágico, foi mágico. E eu tinha estudado muito sobre o Uruguai antes, tava PhD no Uruguai já, assim, sabia as lendas, sabia as comidas, sabia tudo. Pra também poder valorizar, obviamente, a cultura deles, né? Enfim, fomos para o nosso hotel, nós fomos a primeira delegação a chegar, as outras, por ser um pouquinho mais perto, elas iam chegar só no outro dia. Então a gente aproveitou esse tempo pra nos organizarmos, claro, estudar tudo que a gente tinha que estudar. E conhecer também Montevidéu, que foi uma experiência, assim, como já disse, maravilhosa. Tô falando toda hora isso, mas é porque realmente foi. E daí, no outro dia, nós iríamos para o Parlasul, que é o prédio do Parlamento do Mercosul, lá em Montevidéu, para começarmos os nossos trabalhos, né, galera? E aí, quando a gente conheceu as outras delegações, gente, foi nossa, inesquecível, sabe? Aquele tanto de jovens com tantas realidades diferentes, tanta diversidade em um lugar só, falando sobre coisas tão produtivas e boas, foi, sem dúvidas, assim, muito benéfico para todos nós. A gente teve esse primeiro dia. E qual que seria a nossa função lá, gente? Teve uma coisa que eu esqueci de falar, perdão, no vídeo sobre o encontro de Brasília. Na parte sobre o encontro de Brasília. A gente montou uma declaração nacional com as nossas propostas em cada eixo temático para melhorar o ensino médio de alguma maneira. E aí a gente tinha nossas propostas com relação a gênero, nossas propostas com relação a direitos humanos, jovens e trabalho, enfim, todos esses eixos. E cada delegação fez a sua declaração. E lá nós íamos ter que discutir e votar para montar uma declaração e apresentar para os parlamentares mesmo, assim, e depois futuramente para os ministros. Aí a gente estudou as outras declarações, todas em espanhol e tudo mais, com ideias incríveis, assim como tinha muitas maravilhosas na nossa. E aí a gente começou a participar das discussões. Nós fomos separados em comissões. Tinha a comissão de jovens trabalho, a comissão de gênero, tinha umas comissões em que a gente discutia e escrevia mesmo daí cada parte da declaração. Eu fiquei na comissão de gênero, né, que é o eixo com o qual eu trabalho no Parlamento Juvenil do Mercosul. E, gente, foi muito legal mesmo, porque a gente entendeu mais sobre como esses países são e o que eles pensam com relação a esse tema, né? Porque a gente tem o costume de achar que não, aqui na América Latina, aqui na América do Sul, é tudo igual, gente, tudo a mesma coisa. Nananina não, é tudo muito diferente, realidades diferentes, necessidades diferentes. Cada país tinha as coisas que precisavam melhorar, as coisas que eram boas, então precisavam mandar para outros países para que eles também adotassem. E isso foi a melhor parte, assim, dessa experiência toda. Então, declarações montadas, chegou a hora de fazer a nossa votação e de votar nos nossos projetos. A gente ficou o domingo inteiro
no Parlasul fazendo votação. Eu estava na mesa representando o Brasil junto com o meu querido colega, representante do Maranhão, Joanderson. E eu conduzi a votação de gênero. Foi muito legal, foi muito legal. Todas as delegações sentadas nas mesinhas, assim, cada um com a sua bandeira, e todo mundo se pronunciava, não, acho tal coisa, acho isso. Sabe, todo mundo votando, todo mundo participando, todo mundo opinando, foi muito bacana mesmo. Aí chegou o momento da gente apresentar a nossa declaração pronta para os parlamentares do Mercosul mesmo, né? E eu fui a escolhida do Brasil, porque eu sou representante da delegação, para ler a parte de participação cidadã. E foi muito mágico, gente. Aquele dia eu lembro que eu tava muito nervosa, porque tava tudo sendo transmitido, sabe? E aí a gente começou a entrar e a gente vendo os parlamentares mesmo lá, todo mundo muito nervoso, muito apreensivo. E assim, a cobrança em cima da gente de fazer um bom trabalho. Não a cobrança que os coordenadores colocavam, mas que a gente colocava em nós mesmos para fazer um bom trabalho, né? Claro que eles também colocavam, mas não pressão, só falava, ó, a gente tenta fazer coisa legal aí. A gente que falava, não, eu tenho que fazer bom, vai lá e arrasa, entendeu? E assim, quando eu vi que eu tava sentada numa mesa, assim, e desse lado tinha o Celso Russomano, tinha um outro parlamentar do Brasil, aqui tinha um parlamentar da Bolívia, lá do outro lado tinha não sei quem, da Venezuela, e assim, todo mundo. E tinha eu e mais outros 3 jovens, um de cada país, pra ler a declaração. E lá em cima estavam os nossos colegas, sabe? Então a gente tava ali no mar, tipo, nossa senhora, rezando todas as orações que a gente conhecia. Li bem, fiquei feliz, consegui apresentar a parte da declaração que eu queria. E assim, foi uma experiência mágica Montevidéu. Por quê? Não só pela experiência de sair do país, que já é muito boa por si só, mas por tudo que a gente aprendeu. Assim, no Brasil, a gente não tem uma cultura que abrace a nossa condição de latino-americanos. Parece que a gente não está aqui. Dê uma olhada, assim, galera, do jeito que a gente fala sobre a América Latina, do jeito que a gente fala sobre os outros países, parece que a gente tá entre a Europa e os Estados Unidos, e não que a gente tá no continente da América do Sul, entende? A gente é muito mais integrado com os caras que estão lá em cima do que com os caras que estão colados aqui conosco. Sendo que não só na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem uma cultura legal, a gente tem uma cultura legal no mundo inteiro. Não é só lá que estão as boas universidades, a gente tem universidades maravilhosas aqui. Então, a gente aprendeu a valorizar o que é nosso, não só o que é do nosso Brasil, mas o que é do nosso continente, o que é da nossa história. Nós temos uma história de colonização, uma história de exploração tão forte quanto a desses outros países. Então, o mínimo que a gente pode fazer é promover essa integração. Quando a gente conversava com eles, a gente viu quão evoluídos os brasileiros são em alguns pontos, sabe? E o quanto não. O quanto não dão valor para determinadas coisas que a gente tem aqui e eles estão lutando para conseguir. Ou como eles têm algumas políticas que são, assim, maravilhosas e que a gente tá lutando para ter, ou que a gente nunca nem pensou em ter, sabe? Acho que o que mais me marcou foi saber que os jovens do Uruguai lutam para poder votar aos 16 anos. E a gente pode fazer isso aqui e muita gente não dá valor, sabe? Porque eu senti dor na voz deles quando eles me contaram. A gente não pode votar, a gente queria ser igual a vocês que votam aos 16 anos. A gente queria ter o nosso direito de votar, né? E então, acho que foi o maior aprendizado que a gente teve. E eu acho que quando a gente também teve a experiência de ir no parlamento de Montevidéu, né? No parlamento do Uruguai. E aí, quando a gente tava lá falando, né? A gente tava ouvindo palestras com professores maravilhosos, a gente conheceu o ministro. E tava lá a parte da Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai. E tava eu lá na ponta com a bandeirinha do Brasil aqui do lado, com meu coração na mão. E eu falei ao vivo lá no parlamento do Uruguai. E também foi uma experiência maravilhosa. Só que ali naquela conversa, vendo
todos os discursos engajados, a gente também pôde ver o quão parecidos somos. O quão esses países são parecidos e precisam se unir o mais rápido possível. O que eu trouxe na minha bagagem da viagem para Montevidéu foi a identidade latino-americana, né? Não racial, obviamente, porque eu sei que quando a gente fala da questão racial, eu sei que eu carrego os privilégios por ser branca, e eu falo da questão cultural, né? Que a gente vive num país latino e a gente tem que valorizar e reconhecer isso, reconhecer a nossa cultura. Então foi isso que eu trouxe de bagagem pra mim depois da viagem a Montevidéu. Outra experiência muito legal que a gente teve, não foram todos, foram só os representantes de delegação, mas os da Argentina também não puderam ir, foi que nós fomos apresentar as nossas propostas, aquelas, lembra que eu contei que escrevemos os 4 países juntos, para os ministros da educação e outras autoridades da Unicef, Unesco, aí, CONIF, e assim, gente, foi lindo, foi uma experiência muito legal também. A gente passou 2 dias em Brasília para fazer essa divulgação, aprendemos muito mesmo. Principalmente eu, porque antes de entrar pro PJM, eu queria ser jornalista. Eu saí querendo... Saí não, porque eu ainda estou no PJM, ainda não abriram as inscrições. Eu saí do PJM querendo ser uma internacionalista, né? Por conta de todas as experiências que eu tive lá. Conhecemos o Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, conhecemos o funcionamento do Mercosul. A gente começou a conviver com pessoas que trabalham na Unicef, na Unesco, na ONU. Então, quando eu cheguei lá e eu vi a representante do brasileira da Unicef, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, não consegui bater uma foto, não consegui conversar, mas meu coração ficou na mão do mesmo jeito. Eu tive vontade de deitar no chão, chorar, porque quando que eu ia imaginar isso, gente, sabe? Não só eu, mas outros parlamentares. A gente vive em regiões bem pobres, bem simples, que a gente nem sonha com isso. E saber que a gente tá tendo essa oportunidade é mágico, é maravilhoso. Essas foram algumas das experiências que eu tive com o PJM. Se eu ficasse aqui falando todas, ia passar de 50 minutos. Então eu tô resumindo bem, mas só pra mostrar que é uma experiência, sem dúvidas, é muito marcante. Então, se você quiser se inscrever, se inscreva, e eu já vou falar um pouquinho mais no final do vídeo sobre como fazer a inscrição ou o que vocês vão precisar saber para fazer essa inscrição. Depois do PJM na minha vida, eu me tornei outra Rafael. Se você me conheceu antes do PJM, você não me conheceu. Eu brinco isso. Eu mudei meus planos, eu mudei meus gostos, eu mudei meus ideais e eu mudei a pessoa que eu sou. Hoje eu coordeno projetos, eu participo de projetos, tudo voluntariamente, porque eu realmente amo fazer isso. Eu descobri que essa é a minha vocação, sabe? Trabalhar com esse tipo de coisa. Me apaixonei mais ainda pela educação. E eu também me descobri de uma maneira sensacional, que eu nunca tinha pensado em me descobrir antes. Sabe o autoconhecimento? Você saber exatamente o que você gosta, o que você não gosta. Você saber exatamente o que você sabe fazer e o que você não sabe fazer. Então, é isso, sabe? Eu adquiri muito mais autoconfiança do que eu tinha antes. Hoje, se eu vejo um desafio, eu falo assim, nossa, eu vou. Não penso 2 vezes. Eu não fico, mas é muito difícil. Não, se eu tenho condições, eu vou, eu tento. E mesmo que eu não passe, é uma possibilidade. E como eu disse também, eu mudei o meu projeto de vida. Hoje eu me interesso muito pela área da diplomacia, mas não parei de amar o jornalismo, ainda está no meu coração, porque com o PJM eu também tive uma experiência de conhecer muitos jornalistas e também ter de maneira bem próxima, ver como é por trás das câmeras, como que é a preparação de pauta e tal. Fora que eu tive essa questão de, dá uma entrevista, não sei o quê. Então, eu também convivi com esse tipo de coisa, aprendi muito nesse meio período. Então, assim, meus planos mudaram totalmente depois que eu entrei no parlamento. E agora o que eu quero fazer da minha vida é ser uma internacionalista. Meu maior objetivo é trabalhar na Organização das Nações Unidas,
com a execução de projetos, não necessariamente na ONU, talvez em algum eixo da ONU, mas é o meu objetivo. E incentivar a educação de alguma maneira, me motivar. E motivar as pessoas que estão ao meu redor e conseguir mudar a realidade do meu país, do meu mundo. E mais do que isso, incentivar e colaborar de alguma maneira para a igualdade de gênero, que é uma bandeira que eu levanto e que os meus colegas também, essa igualdade entre meninos e meninas, né? Então, esses são meus planos para o futuro, que o Parlamento de Vendido do Mercosul alteraram completamente, né? Mas é isso, galera. E para se inscrever, Rafael, você não vai contar pra gente? Olha, como eu disse no início do vídeo, não tem como eu falar como vocês vão se inscrever. Eu já dei uma prévia do que pode acontecer, que foi o que aconteceu comigo. Mas fiquem de olho, porque no final do segundo semestre de 2018, essa delegação tá fora e entra outra, uma novinha, com ideias novas, rostos novos. Então, galera, fiquem de olho. Estudem sobre o parlamento, porque eu tenho certeza que depois que vocês entrarem nesse projeto, fronteira vai ser uma palavra que vai parar de existir no dicionário de vocês. Mas e aí, galera? Que tal mudar o mundo?